Seja bem-vindo ao Hype da Notícia. No cenário político acirrado de São Paulo, até mesmo o jornalista Rafael Colombo, conhecido por seu viés de esquerda, reconhece que Pablo Marçal se destaca como protagonista nesta eleição para a prefeitura. Vamos explorar como Marçal está conquistando a atenção e influenciando o debate político na cidade. Não se esqueça de se inscrever no canal. Que o olhar neste ano aqui, mais do que em outras circunstâncias, está em São Paulo, claro, pela relevância da cidade, política, social, pela quantidade de eleitores envolvidos, por muita gente imaginar que muitas vezes o que acontece em São Paulo se replica em outros lugares do Brasil, mas especialmente porque nós estamos vivendo uma campanha eleitoral, por enquanto, diferente. A campanha eleitoral propriamente dita não tem uma semana ainda, começou sexta-feira passada, mas é uma questão de semântica. Já estamos em campanha há algum tempo, pré-campanha, etc e tal, mas o fato é que nós já conhecemos os candidatos e as candidatas há algum tempo, eles já vêm se submetendo a sabatinas também há algum tempo, então as coisas estão mais ou menos dadas, né? A última candidatura a se confirmar foi a do José Luiz da Atena, foi aquela coisa, vai, não vai, desiste ou não desiste, mas parece que dessa vez a coisa andou mesmo, vingou, e o da Atena, pelo menos por enquanto, continua na parada. Mas é uma eleição atípica, porque é uma eleição que tem um protagonista. Até o momento, sim. E o protagonista é o Pablo Marçal. É ele. Aqui sem juízo de valor. Sim, sim. Ele é o protagonista da campanha eleitoral. Seguirá sendo assim? Ninguém sabe. Eu imagino que não. Difícil sustentar essa posição por 45 dias. Daqui a pouco começa a rádio e TV. Daqui a pouco entra o ex-presidente Bolsonaro na jogada. Daqui a pouco entra o presidente Lula. Aliás, sábado o Lula estará em São Paulo para 2 comícios. Um na Zona Sul, outro na Zona Leste com o Boulos. Então, outras coisas vão acontecer ao longo da campanha eleitoral. Mas já é uma campanha, independentemente do que aconteça, independentemente de quem vá ao segundo turno e de quem seja o vencedor ou a vencedora, já é uma campanha que tem uma marca, é uma campanha que tem como protagonista o Pablo Marçal. E há muita expectativa pela divulgação dessas pesquisas todas nesta semana aqui. Porque a primeira pesquisa, ou é a primeira rodada de pesquisas depois do início da campanha, é a primeira rodada de pesquisas depois de debates eleitorais. Cada um teve a sua configuração, teve o debate da Band, teve o debate do Estadão com o TR e com a FAAP, e teve o debate da Veja, que marcou uma outra etapa da campanha. Vocês se lembram? O debate da Veja, mediado pela minha esposa, aliás, Marcela Raal, não contou com a participação dos 3, até então, primeiros colocados. O Nunes, o Boulos e o da Atena não foram, reclamando da participação do Pablo Marçal nos 2 debates anteriores, no debate da Band e no debate do Estadão, Terra, FAAP, porque eles entenderam que o Pablo Marçal não estava ali para debater absolutamente nada, ele estava ali para preparar recortes para suas redes sociais, onde ele é de fato muito potente, muito forte, muito mais do que os outros. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar os números na tela, como diria o da Atena, Thiago Berigo, da pesquisa Quest divulgada hoje. Eu, infelizmente, esqueci meus óculos mais uma vez em casa, saí sem óculos, percebi na garagem, fiquei com preguiça de voltar, mas os números estão aí, professor Rodrigo Prando, para a nossa análise. A primeira curva descendente, em vermelho, é a curva do candidato Guilherme Boulos. Pela curva, dá para notar o movimento de queda da candidatura de Guilherme Boulos, de acordo com a pesquisa Atlas Intel. Ele continua sendo o líder para o primeiro turno. Boulos tem 28,5% das menções na pesquisa e está 6,7 pontos percentuais à frente do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que é o segundo. Então Boulos é o primeiro com 28,5%. Ricardo Nunes é o segundo com 21,8%. Eles são seguidos pelo ex-coach, influenciador, Pablo Marçal, do PRTB, com 16,3%. A deputada federal, Tabata Amaral, tem 12%. E tem uma leve tendência de alta desde a primeira rodada de pesquisas da Atlas. O da Atena tem 9,5% das intenções de voto. Como a margem de erro do levantamento é de 2 pontos para mais ou para menos, a Tabata e o da Atena estão tecnicamente empatados. Na sequência, aparece a economista Marina Helena com 4,3%. Esta é a primeira pesquisa Atlas Intel divulgada após o registro das candidaturas e depois do início da campanha. O levantamento escutou 1.803 paulistanos de 16 anos ou mais entre 15 e 20 de agosto, até ontem, portanto. Ou seja, já há um rescaldo aí nessa pesquisa, professor, inclusive da ausência do Nunes, do Boulos e do da Atena no debate da Veja. A pesquisa Atlas Intel, considerando a série temporal, conclui que Pablo Marçal é o único a crescer desde o último levantamento de 8 de agosto. Naquela ocasião, o ex-coach registrou 11,4% das intenções de voto, ou seja, ele cresceu entre uma pesquisa e outra 5 pontos para arredondar, 4,9 pontos percentuais. Guilherme Boulos caiu, como fica nítido ali na curva vermelha, ele caiu 4,2 pontos percentuais e Nunes recuou 3,1 pontos percentuais. Tabata Amaral oscilou na margem de erro, de 11,2 para 12, e da Atena de 9,4 para 9,5%.
A gente tem também as simulações de segundo turno aí, amiguinhos? Então vamos lá para as simulações de segundo turno. Se o segundo turno fosse entre Nunes e Datena, o que é uma possibilidade pouco provável por enquanto, Nunes venceria por 40... Vou arredondar os números aqui porque a diferença é tão grande que a vírgula não faz diferença. 41-29. Nunes e Tabata Amaral, empate técnico, apesar de a vantagem numérica ser da Tabata. Ela tem 38,8 contra 38,5, quando o adversário é Ricardo Nunes. Aqui um segundo turno interessante. Guilherme Boulos e Pablo Marçal. 38,4% para Boulos, 35,4% para Pablo Marçal. Boulos empata tecnicamente num segundo turno hipotético contra Tabata Amaral. 29,8 contra 29,1. A maior vantagem de Boulos é contra Datena. 35,6 a 27,5%. Se a gente fosse dar uma manchete para essa pesquisa, professor Rodrigo Pranto, seria uma manchete óbvia. Boulos segue na liderança, mas perde votos. E Nunes perde vantagem em relação a Pablo Marçal, que avança 5 pontos em 15 dias. Isso. O que é que está acontecendo, professor? A gente consegue voltar para a primeira tela? A gente consegue aquela primeira... Isso. Então, se você olhar aqui a pesquisa, fica nítido ali esta curva descendente do Guilherme Boulos, que parte de 37 e está agora pontuando 28,5. Você tem o prefeito que sai de 21 ali, sobe discretamente para 23, o que significa estar dentro da margem de erro, que costuma ser de 2 pontos, vai para 25 e cai. Tanto Boulos quanto Nunes caem para além da margem de erro. Então você percebe aí o que acontece ali com a linha que pelo menos a gente visualiza aqui, que é a linha roxa ali, enfim, do Pablo Marçal, que é esta subida acentuada ali, como se o avião estivesse engrenando. Sim. A pergunta é, saindo de 11 para 16, ele sustenta uma subida, ele continua? O discurso dele, Rafael, é um discurso de quem vai ganhar no primeiro turno. Agora, é um discurso de fato que o candidato tem que ter, independente da situação. Agora, ele tem uma potência, como você bem coloca nas redes sociais. Quando você fala aqui na apresentação que ele é um protagonista, não significa que o fato dele ser o protagonista, ele será o prefeito eleito. Sim, sem dúvida. Mas... Aliás, ele é o protagonista deste capítulo.